Meu nome é Carlos Demartini Duarte. Eu sou presidente do Sindicato dos Técnicos Tributários da Receita do Estado do Rio Grande do Sul. E é com uma grande honra que fazemos, né, essa videoconferência, poderíamos dizer assim, esse bate-papo dessa aula cidadã. Até porque nós já fizemos algo semelhante junto com o núcleo do CEPERS de Rio Grande, onde nós, em praça pública, fizemos uma discussão com a população e com os profissionais da educação sobre essas questões financeiras do Estado. Isso já faz um ano, teve uma boa repercussão. Então é uma honra, né? Até porque eu sou filho, né, de professora, eu convivi com todo esse ambiente escolar e tenho algumas questões que eu gostaria de discutir com os alunos. Gostaria de discutir com vocês a questão da propalada crise, né, que se assola sobre o Rio Grande do Sul e o Brasil. Rio Grande do Sul em especial. Há mais de uma década, nós aqui do sindicato realizamos um trabalho, olha só que interessante, né? Denominado o discurso da crise. Para quem serve? E sobre esse trabalho, talvez até por intuição, né, de que esse momento chegaria. Mas nós temos a firme convicção que esse discurso da crise, ele tem um propósito, sempre tem um propósito. E no caso específico, agora aqui do Rio Grande do Sul e também do Brasil, é a diminuição do Estado. Que o Estado ele visa atender às necessidades do cidadão, das grandes maiorias do povo brasileiro. E nesse aspecto cabe uma reflexão, né? Em todas as civilizações do mundo, o Estado ele nasceu a partir de conglomerados urbanos, rurais, ou seja, da população. E no Brasil ele foi diferente. Primeiro se instituiu o Estado através das capitanias hereditárias e depois nós agregamos uma população. E essa questão, ela diz respeito nas questões de hoje que nós colocamos muito, de forma muito acentuada, né, no discurso da crise, que é a falta de transparência do Estado e das ações dos gestores. E para isso nós fazemos a discussão da crise financeira do Estado. Fala-se que não tem dinheiro para pagar os servidores, porque na verdade não é verdade. Se em 18 meses tu atrasa 15 dias o pagamento, tu está colocando perante todos que é uma questão de prioridades. Até porque a arrecadação mensal é superior da folha dos servidores. Se tu tivesse uma prioridade de pagar a folha em relação a outros compromissos com fornecedores, consultorias milionárias que o Estado paga, que poderia, né, enfrentar essa discussão com servidores, com sindicatos. Nós, de forma graciosa, fazemos isso há mais de uma década. Há 2 anos atrás, nós instituímos um trabalho denominado A Crise é de Receita. Porque colocam a crise como se a crise fosse problema do povo. Né? Digamos que nós tenhamos muito povo para o tamanho do Estado que as elites querem. Não, o Estado visa atender o seu povo em qualquer lugar do mundo. E também tem que ser aqui no Rio Grande do Sul. E atender de que forma? Segurança, saúde, educação. Alguém tem conhecimento da última década de uma só escola nesse estado que tenha sido construída? Eu não tenho. Eu tenho notícia, sim, de escolas que foram fechadas. Então, para que serve esse aparato de impostos? E daí nós queremos fazer uma reflexão com vocês.
Nós fomos discutir essas questões com uma entidade muito respeitada no Brasil inteiro, que é o Sindicato dos Procuradores da Fazenda Nacional, que nós queríamos quantificar quanto se sonega de impostos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Se nós temos um problema financeiro, nós temos que saber quais são os ralos, por onde sai esse dinheiro. É devido ao pagamento da folha dos servidores ou é devido a questões como a sonegação? Pois bem, o Simprofaz estima que no Brasil, e é uma entidade muito respeitada em todo o Brasil, tanto que ninguém questiona esses dados do Simprofaz, ele estima que no Brasil é sonegado 530 bilhões de reais ao ano. Chega-se ao máximo no déficit da União a 170 bilhões de reais. Ora, então o problema é de receita a nível nacional e aqui. Esse trabalho do Simprofaz é feito em cima dos 13 maiores tributos do Brasil. É um trabalho maravilhoso. Quanto custa a sonegação? E faz no direito comparado, né? E daí eu entro na questão da transparência, né? Pelo mundo afora, os países discutem essas questões. Os governos discutem essas questões. No Reino Unido, o próprio Estado estima a sonegação que é feita no seu país. É óbvio, né? Tem lá uma FOSEF da vida que questiona os dados, né, lá do Reino Unido, dizendo que a sonegação é maior do que aquilo que o Estado estima. Mas lá o Estado tem o interesse a discutir a sonegação. A Noruega, todos os países desenvolvidos, a Itália, nos Estados Unidos, todos os países têm trabalhos técnicos. Aqui o trabalho técnico que nós temos são iniciativas de sindicatos e um outro cientista, né? Nós temos um trabalho da USP sobre essa questão, mas são poucos trabalhos e são poucas as fontes, porque o Estado não é um ambiente transparente. E se nós queremos aprofundar a democracia, a participação das pessoas, a construção do Estado, nós temos que ter um Estado transparente, que dê uma contrapartida, né, para as pessoas das ações que realizam. E para fazer isso, nós fizemos esse debate junto às centrais sindicais. Né, as 3 principais centrais sindicais do Brasil, nós discutimos essas questões, mas também estamos discutindo com o setor empresarial. Olha só que maravilha. Nós fizemos, a partir do trabalho e da metodologia, do Simprofaz, do Sonegômetro Nacional, nós fizemos um trabalho sobre o nosso principal imposto, que é o ICMS. E nós chegamos a números estarrecedores, que anualmente sonega-se 7 bilhões de reais de ICMS ao ano. Se tu falar no déficit gaúcho, apesar que o déficit parece um eletrocardiograma, né? Ele tem número, vai de 200 milhões a 300 milhões, 500 milhões, às vezes chega a 3 bilhões, mas digamos que seja 4 bilhões o déficit. Mas se nós perdemos 7 bilhões, e quem é que perde esses 7 bilhões? São as pessoas, porque elas pagam o imposto. Na hora que vão consumir um bem, né? E nós, né, tem um absurdo, né? A carga tributária em cima dos combustíveis altíssima, em cima dos remédios, em cima, né, dos produtos de necessidade diária das pessoas, é altíssima, é em cima do consumo. Para vocês terem uma ideia, nós tínhamos um trabalho aqui da Receita Federal do início dos anos 2000 e que não foi alterado.
E não foi alterado. E eu me orgulho, né, agora esse final de semana foi o sepultamento do ex-deputado Carlos Araújo, de ter feito essa discussão com ele, na residência dele, junto com demais sindicalistas, e depois, dali poucos meses, houve um reajuste da tabela do imposto de renda. Eu tenho certeza que ele levou essa discussão né, com a Dilma, que era a sua ex-companheira, e dali nasceu aquele reajuste da tabela. Mas uma questão que é estarrecedora. Das 500 maiores fortunas do Brasil, nesse trabalho da Receita Federal, a metade delas, exatamente 250, estavam na condição de isentas perante o imposto de renda. Como que a pessoa tem essa condição de isenta? É aquele cidadão que recebe menos de R$2.000 por mês. Como é que pode grandes empresários, os maiores do Brasil, estarem na condição de isentos? E não estavam sonegando. Eles estavam de acordo com a lei, realizando aquilo que os empresários chamam de planejamento tributário. Um trabalhador que ganha R$2.000 por mês, ele tem sobre a renda, sobre o seu trabalho, fruto do seu trabalho, 12,5% de imposto de renda. Daí tu vê, né, como é que nesse Brasil, como é que há esse transporte de malas com milhões para lá e para cá, sem que a Receita Federal os coloque em malha fina. Eu caí em malha fina e os alunos vão entender, né? Eu tenho uma filha, eu tenho 3 filhas. Uma fez um estágio na faculdade, um estágio de R$400. Eu não sabia que eu tinha que declarar aquilo. Eu caí na malha fina por causa de um estágio de R$400. Eu pergunto, alguma vez na vida os irmãos Joesley, Batista, caíram na malha fina? E daí eu coloco que a questão é politicamente importante, porque o que abastece a corrupção é a sonegação. É a sonegação. Não é dinheiro do seu bolso que eles compram políticos. É com dinheiro advindo da sonegação de impostos. Por isso que se sonega nesse Brasil 530 bilhões de reais em impostos. Imposto que nós pagamos. Vai na farmácia, tem remédio lá que a carga tributária, só ICMS é 30%, a gasolina, né, os combustíveis, 30%, a luz, 30%, e os trabalhadores, por outro lado, quando eles querem o serviço do Estado, né, educação, saúde, segurança, lhes falta. Daí dizem que o bom é o Estado mínimo. Quem diz que o bom é o Estado mínimo devia morar nas favelas. Lá o Estado é mínimo. Lá não tem segurança, não tem saúde, não tem educação. Então nós temos que questionar esse modelo, nós temos que questionar esse discurso da crise. E essa entidade, o Sindicato dos Técnicos Tributários, faz isto há mais de 2 décadas e propiciou que nós tivéssemos uma discussão pública e que outras entidades se agregassem nessa discussão. Da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a Associação das Esposas dos nossos PMs, dos defensores públicos aos auditores do Tribunal de Contas, do CEPERS, a CUT, da Fé Comércio, porque a questão que a Fé Comércio fez, e nós ajudamos na execução de uma cartilha. Fé Comércio são os empresários do comércio do Rio Grande do Sul, né? Do pequeno ao grande empresário. Vocês sabem quanto o número que eles chegaram da informalidade no Rio Grande do Sul? Do contrabando, dos produtos piratas? 51,3 bilhões de reais ao ano são de produtos comercializados sem pagar imposto. O centro de Porto Alegre, ele é partilhado por 3 quadrilhas. São 3 imigrantes chineses que
lotearam o centro de Porto Alegre. Vocês já viram que as mercadorias nunca competem entre si, nesses comércios? Só que isto não é só na rua, é nos shoppings também. Aqui, próximo do shopping, da sede, do sindicato. Um dia, entrei lá, vi que estava faltando uma loja. No lado, eu perguntei, vem cá, cadê aquela loja? Foi fechada pela Polícia Federal e pela Receita Federal. Num shopping, trabalhando com produtos contrabandeados. 7 bilhões de reais de sonegação. Esse trabalho da FEComércio, 51 bilhões, se tu botar uma alíquota média de 18%, como é a alíquota média do ICMS, se alguém questionar que os números da FOSEF não são reais, eu vou dizer que afirmo que é verdade. É verdade. Nós estamos sendo pessimistas nesses números. Os números da FEComércio atestam que são maiores dos próprios empresários. Porque essa discussão leva o próprio empresariado à concorrência desleal. Porque daqui a pouco a pessoa tem uma loja e que ela tem como adversários, concorrentes, quadrilhas organizadas. Portanto, a questão da transparência dos atos de governo, portanto, a importância da democracia, das instituições democráticas. Nós fazemos uma discussão aqui também sobre a questão das isenções fiscais. Nós temos isenções fiscais de toda a ordem, elas perduram, elas chegam a um número muito significativo, né? 15 bilhões de reais ao ano. Mas aí estão aquelas ligadas à Constituição Federal, que concede, né? Agora, as que o Estado concede chegam a 9 bilhões de reais. No ano passado, nós tivemos um caso de uma empresa aqui no Rio Grande do Sul que recebeu isenção fiscal de 380 milhões de reais para abrir uma empresa que vai dar 5 empregos. 5 empregos e ganhou 380 milhões de reais. Não. E nós nos aprofundamos nessas questões das isenções fiscais. A isenção fiscal ela é baseada principalmente ao mercado de exportação. Tu não dá isenção fiscal para satisfazer as necessidades do nosso povo, para tu criar mais empregos, para tu criar renda. Nós estamos exportando benefícios fiscais para outros países. Como é o caso da produção agrícola que não paga imposto e gerou a desindustrialização. Essas questões relativas ao tributo, ao Estado, elas dizem respeito ao nosso dia a dia. É a falta do professor na sala de aula. É a falta de estrutura na escola, é a falta de biblioteca, de livros, de carteiras, escola com maior carga horária, com que a pessoa entre de manhã, durante a tarde, tenha outras atividades de lazer, de esporte, que a escola seja um centro de convivência e de elaboração da cidadania, coisa que não está acontecendo hoje. A escola hoje afasta os alunos da escola. Isso vai se acirrar cada vez mais. Portanto, a gente tem, todos nós, que nos apropriarmos dessa discussão. Nós temos que saber dessas questões, da Constituição do nosso Estado, como eu coloquei, né? Uma questão que vocês ouvem as professoras falar das capitanias hereditárias. O que tem diferente as capitanias hereditárias do que nós temos hoje? Nada, nada. São grandes conglomerados familiares que detém a riqueza do país. Para vocês terem uma ideia, né? Essa questão no mundo, hoje 6 pessoas no mundo, 6 ricaços, detêm a renda equivalente à metade da população mundial. A metade da população mundial. A renda de bilhões de pessoas. Por que isto? Da onde vem o poder dessas pessoas?
Vocês que estudam história, né, na Idade Média, na Idade Antiga, é porque Deus determinava, né? Deus determinava, o soberano era uma vontade de Deus. Não, o Estado é uma vontade da cidadania. Isso nós aprendemos com a Revolução Francesa. Só que a Revolução Francesa, né, os frutos da Revolução Francesa ainda não chegaram no Brasil. E, portanto, que essas discussões, essas aulas públicas, elas têm que nos abrir a consciência, porque cabe aos jovens alterarem esse processo. Né? Eu estava discutindo com companheiros esse final de semana, né, da situação que nós enfrentamos, da tristeza, nós que lutamos por um Brasil melhor. Eu, aos 15 anos, eu fui preso na escola ali, Paula Soares, por questões políticas atrás do Palácio. 15 anos de idade, né? Porque na época nós não tínhamos liberdade, nós lutávamos pela anistia, pela democracia. Nós éramos presos por lutar pela democracia, né? Então eu estava muito triste com essa situação que a gente atravessa e um grande companheiro me diz o seguinte, até uma frase de um político, né? Nós temos que acreditar no processo histórico. E quem faz o processo histórico são as pessoas. Uma ideia muda uma situação. Uma ideia muda o mundo. Uma postura muda o mundo. E nós temos que partir para outra postura. Isto, sim, é tarefa dos jovens. Né? E gostaria de uma certa forma, com essa discussão, espero que não tenha sido árida, né? Mas que alerte, que essa situação, esse estado de coisa pode ser alterado, pode ser alterado. Aqui no Rio Grande do Sul, a situação financeira, como é que nós podemos alterar? Fiscalizando melhor, tendo uma política ostensiva que vede o contrabando, que vede a sonegação, o abate clandestino, como nós estávamos vendo essa semana, aí, de quadrilhas especializadas que abateram 1.500 cabeças de gado só numa cidade do Rio Grande do Sul. Eu digo para vocês, essa carne ela é transportada para Marte, para Júpiter? Não, ela é comercializada. Como é que o Estado não fiscaliza esses postos de venda que compram carne adulterada, carne sem refrigeração, que é abatida na beira da estrada, que trazem problemas à saúde e à economia? Como é que o Estado não fiscaliza, já que não tem recursos? Se não tem recursos, nós temos que ir atrás dos recursos. E os recursos estão na sonegação, no contrabando, nas isenções fiscais. Nós queremos um Estado que traga benefício para a maioria da população. Não para aqueles 6, como eu falei, do exemplo mundial. Não para aqueles 6, mas para os milhões de gaúchos e gaúchas. E nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir. Nós acreditamos no processo histórico. Nós acreditamos na democracia. Nós acreditamos na participação. Mas, sobretudo, nós temos que ter acesso a dados. Nós temos que discutir essas questões. Se nós temos problemas nesse estado aqui, o problema é de receita. O problema é de receita. Nós temos que ir atrás desses recursos. Aí sim, propiciando que a carga tributária caia. Nós temos um exemplo, nós percorremos boa parte desse país. Eu fui de carro do Ceará a Pernambuco, visitando cada estado e tendo entrevistas com todos os secretários da Fazenda dos estados. Nós fomos no Sudeste brasileiro, nós vimos experiências, algumas boas e outras ruins. Mas nós vimos um caso num determinado estado brasileiro que o secretário nos recebeu, olha só que coisa interessante, o secretário de outro estado nos recebeu numa audiência num dia de 8 horas. 8 horas, só paramos para almoçar. Está o interesse dele em difundir essas questões. E esse estado, né, das 100 melhores escolas públicas do país, 77 são nesse estado. As 24 primeiras são nesse estado. E as escolas, muitas delas, de turno integral.
Não é à toa que esse estado, em 1 ano e meio, também asfaltou 1.600 quilômetros de rodovias. Por quê? Porque quem fiscaliza bem seus tributos, desenvolve o seu estado bem, educa bem, dá acesso à população. Os PMs lá ganham o dobro do que ganham nossos PMs aqui no Rio Grande do Sul. Os professores e um estado do Nordeste. E nós vimos uma experiência com esse secretário da Fazenda que eu achei fantástica. Ela é educativa. Ele tinha um setor que tinha uma forte sonegação de impostos. Ele reuniu o setor e disse, com fiscalização, nós vamos duplicar a arrecadação desse setor. Setor de confecções, que agrega muita mão de obra e renda. Houve uma grita dos empresários do setor em relação ao ICMS cobrado naquele estado. Ele, um político astuto, chegou aonde as pessoas queriam. Ele disse, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um processo de ganha-ganha. Eu vou reduzir a alíquota, mas nós vamos trabalhar para duplicar a arrecadação do estado. Era de 100 milhões de reais essa arrecadação mensal. Ele disse, nós vamos chegar a 200 milhões. Ele não conseguiu chegar a 200 milhões, ele chegou a 300 milhões de reais, reduzindo o ICMS, as alíquotas, mas fazendo o quê? Que aqueles que não pagavam passassem a pagar, alargando a base de contribuintes. É como nós, né, toda a vida, como estudantes, queremos fazer uma festinha e tal, a gente faz uma vaquinha, quanto mais gente contribui, mais tu arrecada e tu pode propiciar, né, uma maior quantia de recursos. E assim foi feito. Aqui no Rio Grande do Sul, como é que a gente faz? Aqui nós vendemos patrimônio. Né? 2 décadas atrás, vendemos boa parte do patrimônio gaúcho. Agora quero vender o restante. Aumenta-se a alíquota. É como se nós tivéssemos um barco a vapor e alguém sugerisse que para dar energia para as fornalhas, a gente começasse a retirar o casco desse navio. O que vai acontecer? Nós vamos afundar. O processo não é esse. O combustível do desenvolvimento é transparência do Estado, é a democracia, é a fiscalização, como é em qualquer país desenvolvido do mundo. Podem buscar qualquer exemplo. Né? O Brasil, e essa semana foi divulgado, é um dos países que tem um dos menores números de funcionários públicos. Né? A carga tributária que se fala que é alta em cima dos trabalhadores. Eu estava lendo hoje aqui, né, a carga tributária em relação ao PIB no Brasil é 34%. Na Alemanha é 46%. Só que ela não é em cima do consumo, ela é em cima da renda. Quem ganha muito, paga mais. Quem ganha pouco, nada paga. E aqui, um trabalhador que abre buraco na rua, que ganha 2 mil reais por mês, paga imposto de renda. Enquanto seus batistas, que transitam com malas, com mesadas de 500 mil por semana, têm isenções fiscais. Aqui, a família Batista tem uma empresa no Rio Grande do Sul, tem isenção fiscal e deve 70 milhões de reais para o ICMS. Não é à toa que nós estamos nessa situação. Por isso que eu afirmo com toda a convicção, se nós temos crise, a crise é de receita. A crise é porque não se fiscaliza adequadamente. E essa crise, esse discurso da crise, ela visa tão somente diminuir o tamanho do Estado, vender patrimônio público e levar milhares e milhares de pessoas uma situação de penúria financeira. Não. O Estado não foi feito para criar penúria financeira. O Estado tem que trazer satisfação das nossas necessidades mínimas, em todas as áreas. Né? Eu falei aqui de educação, saúde, segurança, mas lazer, todas essas questões, cultura. Nós queremos um ambiente de harmonia, que a gente possa ter problemas, mas possamos ter, principalmente, fóruns
de comunicação com a população para saber como nós saímos desses problemas. Pois esse sindicato está apontando um caminho. Muito obrigado.